Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 4, então eu vou iniciar essa videoaula fazendo a correção do dever de casa da semana. Na videoaula da semana anterior, eu pedi que vocês fizessem a questão 22 da página 23, só que eu selecionei algumas letras específicas, né? Então vamos lá. Letras, pra gente começar, letras A, B e E. Vamos lá? Então a letra A diz assim, ó. Ela a tratou, e desculpa, eu nem li o enunciado da questão, né? Correlacione as figuras de linguagens abaixo com as frases. Então, a gente tem a metáfora, a ironia e o eufemismo. E a gente vai ter que identificar essas figuras de linguagem nas opções a seguir, né? Apenas para refrescar a memória de vocês, né? Metáfora, né? A metáfora ocorre normalmente quando há uma comparação, né? Uma aproximação de coisas que a princípio não tem nenhuma relação, né, mas que naquele contexto passam a ter um significado, né? Então é quando a gente diz assim, por exemplo, seus olhos são espelhos d'água. Olha, nada tem a ver olhos com espelhos d'água, né? Mas ao aproximar essas duas palavras, né, olhos e espelhos d'água, esses dois conceitos eles se completam, né? No sentido de que, seus olhos são espelhos d'água, seus olhos são brilhosos, seus olhos refletem, né? E aí a gente tem a formação de um novo sentido. A ironia é caracterizada, né, por se dizer uma coisa no lugar de outra, né? Então, muitas vezes a gente percebe a ironia, né, até pelo tom de voz, o modo como a pessoa diz, os olhares, né? Isso no texto falado, oral, né? Mas no texto escrito a gente também consegue perceber, né, com base em outros elementos, né? Que a pessoa está dizendo uma coisa, mas na verdade, né, o que ela quer dizer, né, o que ela pensa realmente é o contrário daquilo. E o eufemismo é a atenuação, né? É quando a gente seleciona palavras e estruturas que vão atenuar, que vão dizer a mesma coisa, só que de forma mais branda, mais suave. Bem, vamos lá então. Na letra A, ele a tratou com a gentileza de um cavalo. Olha só, um cavalo é gentil? Não. Então, se a gente diz que alguém tratou, né, uma pessoa com a gentileza de um cavalo, isso é uma ironia, né? Na letra B, ele foi descansar ao lado de Deus. Olha só, a pessoa que foi descansar ao lado de Deus é a pessoa que faleceu, né, que veio a óbito. Mas essa é uma forma mais branda, mais amena de dizer isso. Então, a gente tem um eufemismo. Então, fizemos a letra A, a letra B. Agora, nós vamos fazer as letras E e F. Então, vamos lá? Letra E. Aquele atleta é um touro. Olha só, o atleta está sendo comparado a um touro, né? O que significa dizer aqui que ele é forte, que ele é valente, né? Que ele é grande, né? Como um touro. E a gente tem uma metáfora. Na letra F, é tão bom prefeito que destruiu a cidade em poucos meses. Um bom prefeito destrói a cidade em meses? Não. Então, o que a gente tem aqui é uma ironia, né? O bom prefeito, na verdade, é um péssimo prefeito. Letra J, esse problema é só a ponta do iceberg. Não é isso? É letra J que eu passei para vocês? Sim, letra J. Olha só, é a ponta do iceberg. A gente tem aqui o quê? Uma metáfora também, né? Quando a gente diz que um problema é a ponta do iceberg, né? Olha só, a gente só vê aquela pontinha ali do iceberg, mas tem o quê? Toda uma camada de gelo ali por baixo, né? Então, quando a gente diz que um problema, que alguma coisa é só a ponta do iceberg, significa que o problema é mais embaixo, né? Que o problema, na verdade, é monstruoso, é gigantesco, né? E que aquele probleminha ali em questão, né, é só uma pontinha de todo esse problema. Então, metáfora, o que mais? Além da letra J, a gente tem também as letras K, L, M, N. Então, vamos lá. Na ordem, letra K, desta vez, você não se deu bem nas provas. Não se dar bem nas provas, ou seja, você se lascou, você se ferrou na prova.
né? Mas aí a gente diz, você não se deu bem na prova, né? Uma forma mais amena, então a gente tem um eufemismo. Letra L, acho bom se gritar mais alto. Olha só, alguém gosta de ouvir gente gritando? Não, né? A gente tem uma ironia. Quando a gente diz isso pra alguém, acho bom você gritar mais alto. Significa que a pessoa já está gritando muito. Na verdade, a gente queria que a pessoa silenciasse, né? Então, a gente tem uma ironia. Que mais? O réu faltou com a verdade. O que o réu fez? O réu mentiu, né? Faltar com a verdade é um eufemismo para mentir. E letra N, essa notícia foi um balde de água fria, que a gente tem também uma metáfora, né? Alguém gosta de estar assim quentinho, ali quietinho, receber um balde de água fria? Não, né? É incômodo, né? É chato. Então, quando a gente diz que uma notícia tal notícia foi um banho de água fria, um balde de água fria, é porque foi uma notícia ruim, né? E depois da letra N, nós temos as letras R e T. A letra R diz assim: a pobre mulher passou desta para melhor. O que é passar desta para melhor? Falecer, né? Então a gente tem um eufemismo aqui para morte, né? E depois disso, depois da letra R, a gente tem a letra T, que diz assim: essa informação será a chave do problema. Aqui a gente tem uma metáfora, né? A chave ela não abre portas, então vai ser a chave do problema, ou seja, vai resolver, vai abrir, né, as portas do entendimento. A gente tem uma metáfora aqui. Beleza? Então fizemos a correção, concluímos a correção do dever de casa. Na continuidade aqui da página 24, nós temos aqui na parte de produção textual tipos de texto, texto narrativo, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto narrativo de maneira bem simples. Gente, o que é narrar? Narrar é contar uma história. E sempre que a gente conta uma história, a gente precisa ter o quê? Personagens, um enredo, né? Os fatos. Toda narrativa apresenta o quê? Uma sequência de fatos, né? Verbos no passado, porque quando a gente conta uma história é algo que já aconteceu, tá? Na sua estrutura, a narrativa é composta de apresentação. O que é apresentação? É o momento inicial da narrativa em que você expõe os personagens, né? E o espaço narrativo, o ambiente narrativo. Onde aquela narrativa ocorre? É num palácio? É numa escola? É numa cidade distante? Né? Quem são esses personagens? Né? Então você vai caracterizando personagens e o espaço. Em seguida, a gente tem o desenvolvimento, também chamado aí de conflito, de complicação, que é o momento em que de fato a narrativa se desenrola, em que os personagens começam a se confrontar. Tudo isso leva a um clímax, que é o ponto mais alto da narrativa, né? Esse clímax leva ao desfecho, que é o encerramento da narrativa, aquele momento que todos os conflitos se resolvem. Então, o vilão morre, é preso, né? A mocinha, a protagonista, casa, tem filhos, né? E vive feliz. Bem, então, para ter uma narrativa, a gente precisa ter personagens, a gente precisa ter um lugar, um espaço narrativo. A gente precisa de fatos, porque narrar é o quê? Uma sequência de fatos, né? Que se desenvolvem num determinado tempo. E a gente precisa também de um narrador, né? Esse narrador, ele pode ser um narrador personagem, ou seja, ele narra a história sob a sua perspectiva, porque ele também participou dessa história, ele é um personagem dessa história. Então o texto é narrado em primeira pessoa, nesse caso, e a gente diz que o foco narrativo é de primeira pessoa. O narrador também pode ser um narrador observador, que é aquele narrador que não faz parte da narrativa, ele conta a história, né, que ele observa, tá? Nesse caso, o texto é narrado em terceira pessoa e a gente diz que o foco narrativo é de terceira pessoa, tá? Bem, então, narrador personagem, a gente vai ter verbos na primeira pessoa. Eu vi, eu cheguei, eu fiz, porque esse narrador é personagem. Narrador observador, a gente vai ter verbos na terceira pessoa, né? Ele chegou, ele viu, ele perguntou, porque é um narrador que apenas observa, está narrando o que vê, não faz parte da narrativa como personagem, tá? E por fim,
um elemento muito presente nas narrativas é o diálogo, né? Os textos narrativos geralmente possuem diálogos, né? Que são decorrentes do quê? Da interação entre os personagens. Esse diálogo se divide em discurso direto ou indireto. Então vocês vão ver aqui que no discurso direto, na página 24, os personagens falam diretamente e a gente tem marcas dessas falas, né? Verbos que indicam esses momentos de fala. Então, como Cláudia disse, Patrícia respondeu, dois pontos, travessão. Na linha de baixo a gente tem a resposta do personagem copiada na íntegra, né? Passada para você na íntegra. Já no discurso indireto, a gente tem uma reprodução das falas do personagem, tá? Então, por exemplo, em vez de dizer Cláudia disse, dois pontos, olá Patrícia, como vai? Aqui a gente tem um discurso direto, porque a fala da Cláudia foi colocada aqui na íntegra, da maneira como ela falou. No discurso indireto, a gente tem a reprodução da fala do personagem na voz do narrador. Então seria algo do tipo assim, ó. Cláudia perguntou se Patrícia estava bem. Perceberam? Então a gente tem aqui a reprodução da fala do personagem, né, na voz do narrador. Seria isso, ok? Essa é a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto, ok? Bem, vamos finalizar o nosso capítulo então por aqui. Ao final do vídeo vocês vão encontrar a descrição da atividade devolutiva da semana, tá? Um beijo, gente, e até a próxima aula. Tchau!